Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi e este aqui é o canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. E a aula hoje, como sempre, né, gente, está super especial porque eu vou cumprir uma promessa que eu fiz a vocês. Quando eu lancei aqui no canal Recriar com Arte com exclusividade o vidro líquido feito com isopor, muita gente me perguntou: Ingrid, dá para pigmentar? Dá para tingir esse vidro líquido? Aí no dia que eu fiz uma outra aula com as perguntas e respostas, eu prometi a vocês que eu iria experimentar vários tipos de pigmentos e depois traria aqui o resultado. E é isso que eu fiz. Hoje eu vou mostrar para vocês vários tipos de pigmentos. Pigmentos à base de água, à base de óleo, pigmentos à base de álcool, de solvente, enfim. Eu vou testar cada um deles no nosso vidro líquido caseiro e vou mostrar para você aquilo que funciona e aquilo que não funciona, para que vocês não desperdicem material, né, gente? Ficar testando produto não é brincadeira, né? Então, vocês já irão saber o que é o correto para pigmentar o nosso queridinho, né, vidro líquido caseiro à base de isopor. E olha aqui, gente, que coisa linda! Olha essa peça maravilhosa que eu fiz, utilizando o nosso vidro líquido caseiro pigmentado. Olha como ficou lindo, né? Muito bacana. Então é isso que eu vou ensinar hoje para vocês. Hoje eu vou testar vários tipos de pigmentos e vou mostrar bem detalhadamente, do jeitinho que vocês gostam, aquilo que funciona, aquilo que não funciona, para que vocês possam fazer trabalhos maravilhosos como este aqui. Então, se você está gostando de mais essa dica, me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, manda no WhatsApp, gente, manda para todo mundo que vocês me ajudam bastante. E também se inscreve no canal. Então, bora lá aprender, gente? Até já! Bem, gente, como eu falei antes, né, conforme eu prometi naquela aula teórica, onde eu respondi as perguntas de vocês a respeito do nosso maravilhoso vidro líquido caseiro, eu ia experimentar vários tipos de pigmentos, né, e mostrar para vocês o que funciona e também o que não funciona. E o objetivo dessa aula é justamente esse: eu vou mostrar para vocês tudo o que dá certo e também o que não dá, para que vocês já possam fazer a pigmentação no nosso vidro líquido caseiro de maneira correta, sem desperdiçar material, tá certo? Então eu vou experimentar, olha, em pigmentos em pasta para resina epóxi, vou experimentar em corante também líquido para resina epóxi, mica, enfim, são vários, eu vou mostrar daqui a pouco um por um para vocês. São vários pigmentos, né, para vocês tirarem realmente todas as dúvidas. E vocês estão vendo, eu tô de luva, tá, gente? Então, quando for trabalhar com qualquer produto à base de solvente, né, tanto a resina epóxi tradicional, quanto também o nosso vidro líquido caseiro, é bom você colocar a luva e colocar máscara, né? Porque como é a base de solvente, tem os vapores do solvente e é sempre bom a gente estar protegido e também em um ambiente bem arejado, tá? Então, feitas as considerações, eu vou colocar agora a minha máscara e vou colocar aqui nesse godê o vidro líquido para que a gente possa fazer, né, as experiências aqui de pigmentação, tá bom? Bem, gente, para começar o nosso teste, eu vou colocar um pouquinho aqui do vidro líquido, né, em cada parte aqui do godê, para a gente testar separadamente. Olha, você mistura um pouquinho, né, como sempre, mistura leve. E vou colocar aqui em cada compartimento um pouquinho do produto para a gente testar a pigmentação. Começou um teste, né, gente? Não precisa colocar muita coisa. É mais para a gente ver mesmo. Esse godê aqui é de plástico, mas esse tipo de plástico suporta aqui o solvente, tá? Então não tem problema nenhum. E o primeiro produto que eu vou testar, olha só, gente, é um pigmento em pasta, né? Um pigmento preto que é muito usado para pigmentar a resina epóxi. Então esse é o primeiro que eu vou testar. Vou pegar um pouquinho aqui com um palitinho, ó. Tá
vendo? E vou misturar aqui com o nosso vidro líquido caseiro e vamos ver se funciona. Olha só, gente, só de passar assim, vocês viram que eu misturei bem, já dá para saber que o pigmento em pasta para resina epóxi não pigmenta o vidro líquido caseiro, então esse aqui não serve, tá? Agora vamos ver aqui, ó, esse aqui é um corante na cor verde, é um corante líquido também, usado para pigmentar a resina epóxi. Vamos ver se ele funciona. Vou pingar um pouquinho aqui na lateral, olha. Uma gotinha aqui, pronto. E vou misturar. Esse aqui só de misturar a gente já percebe, olha só, pigmentou super bem. Legal, né, gente? Então, a conclusão que a gente chega é que o corante líquido para resina epóxi, joia, ele pigmenta aqui o nosso vidro líquido caseiro. Agora eu vou experimentar esse corante em pó, que ele é à base de mica. A mica você acha muito fácil, não só nas lojas que vendem pigmentos para resina epóxi, quanto lojas também que vendem pigmentos para fazer cosméticos. É um pigmento muito usado na fabricação de cosméticos. Então ele é fácil e ele dá assim uma cor perolizada, né? Muito bonita. Tomara que ele funcione, vamos ver. Vou colocar um pouquinho do pó aqui, ó, e vou misturar. Pelo jeito vai dar certo, gente. Olha que lindo. Olha, fica, né, bem perolado, né? Olha que lindo esse azul. Funcionou. Então, qualquer pigmento à base de mica, mica em pó, você pode usar no nosso vidro líquido caseiro que vai servir, tá? Esse aqui, gente, é um pigmento alimentício, né? Um pigmento líquido que a gente usa em culinária, tá? Mas eu vou experimentar também porque de repente serve, né? Sei que muitos de vocês têm em casa. Então vou colocar umas gotinhas aqui. Esse pigmento aqui, culinário, normalmente é à base de água. Então, não sei não se vai funcionar, vamos ver. Olha só, tá vendo? É aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Produto à base de solvente, você coloca um produto à base de água, não dilui, gente, ó. Por mais que eu misture, ó, fica essas bolinhas aqui separadas. Então, vocês já saibam que essas anilinas aqui que a gente usa em alimento não servem, tá? Agora aqui eu vou experimentar a anilina a álcool, né? Que a gente usa muito aqui, eu até ensinei vocês a fazerem as tintas à base de álcool com essa anilina. Ela é em pó, né? E vamos ver se ela funciona. Ela é própria para usar no álcool, né? Ó, vou colocar uma pitadinha aqui e vou misturar. Ó, gente, também não funcionou, tá? Por mais que pareça que tá dando cor, mas não sei se vocês estão vendo, eu vou mostrar de perto. Ela fica o pozinho, ó. Tá vendo? O pozinho fica solto aqui e não tá se misturando. Então, essa aqui não serve, infelizmente. A anilina a álcool, né? Não serve aqui para pigmentar o nosso vidro líquido. Agora eu vou colocar algo que eu tenho certeza que você tem em casa, que é o verniz vitral. O verniz vitral, ele também é à base de solvente, eu acho que provavelmente esse aqui vai servir bem. Vamos ver. Vou colocar um pinguinho aqui também, ó, do verniz vitral vermelho. Nossa, gente, olha que lindo, serviu super bem. Inclusive, tá me vindo até uma ideia aqui, se você tiver com um pouquinho só de verniz vitral e quiser aumentar, é só você colocar aqui no vidro líquido caseiro e você pode aplicar com pincel porque vai funcionar perfeitamente. Então, dá pra gente fazer, né, aqui o verniz vitral caseiro, usando o vidro líquido como base. Olha que legal, ficou linda a cor. Então, o verniz vitral serve, você pode fazer
tranquilamente a pigmentação com verniz vitral. Agora eu vou experimentar a purpurina, tá? Essa aqui é a purpurina Ouro Rico, eu gosto bastante de usar, e vamos ver como é que ela dilui aqui no nosso vidro líquido. Vou colocar uma pitada também, olha, e vou misturar. Ai, gente, olha que lindo! Vocês viram quando é para diluir, ela dilui rapidinho, não precisa nem misturar muito. Olha, ficou linda a purpurina. E fica um lindo verniz dourado também, né? Olha que legal, tá? Então a purpurina eu estou usando a ouro, mas lógico, se você estiver usando a prata, a cobre, enfim, qualquer cor de purpurina vai servir. E olha como diluiu super bem, vai dar para fazer trabalhos belíssimos, muito legal. Aqui um outro corante que a gente usa muito é o dióxido de titânio. Ele é muito usado não só para pigmentar tintas, como também na culinária para pigmentar o chocolate. Então, se vocês quiserem comprar, vocês acham em lojas onde vendem produtos para confeitaria, tem os potinhos pequenos, é bem baratinho, dióxido de titânio. Ele é um pigmento muito bom, porque a tinta branca é importante, né, gente? Nós usarmos aqui nos nossos trabalhos. Então vamos ver se ele dilui também, né, no vidro líquido caseiro. Vou colocar um pouco aqui, ó. Opa! E vou misturar. Vamos ver. Ai, gente, que legal, ó, diluiu. Muito bom. E a tinta branca é tão importante, né, pra gente fazer trabalhos com resina. Olha que bacana. Tá vendo? Diluiu super bem. Então, o dióxido de titânio você pode usar tranquilamente aqui para pigmentar o vidro líquido caseiro. E agora, por último, gente, eu vou testar o corante xadrez, que é um corante que todo mundo tem em casa também, né? Ele é à base de água. Eu não sei, esse aqui talvez não funcione, mas vamos ver, né? Vou colocar umas gotinhas e vamos ver se serve. Tá vendo, gente? É a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Não dilui, né? Tá vendo? Ó, ele fica cheio de bolinhas, mas não dilui. Por quê, gente? É a base de água, né? Então não adianta a gente querer colocar um corante, principalmente esses líquidos, à base de água, num produto à base de solvente, porque não vai diluir, né? E aqui, né, gente, com essa experiência, eu acho que já vai ajudar bastante vocês a entender, né, quais os pigmentos que você tem aí na sua casa que pode usar nos trabalhos com o nosso maravilhoso vidro líquido caseiro, exclusivo aqui do canal Recriar com Arte. Gente, agora uma surpresa. Olha só que peça linda que eu fiz utilizando aqui o que eu acabei de ensinar para vocês, que é o nosso maravilhoso vidro líquido caseiro pigmentado. Olha como ficou lindo essa tábua aqui, né? Parece um trabalho realmente feito com a resina epóxi, né? E eu tenho certeza que vocês querem aprender a fazer esse trabalho. Então, na próxima semana, na próxima sexta-feira, eu vou ensinar todo o passo a passo para você aprender a fazer essa linda tábua com essa decoração aqui em pedras, feita com o nosso vidro líquido caseiro pigmentado. Tá bom, gente? Então espero vocês na próxima semana para aprender essa técnica. Olha o porta-copo, estão esquecendo de mostrar. Olha como ficou lindo também. Foi feito da mesma maneira com o vidro líquido caseiro pigmentado. Tá, gente? Então espero vocês na próxima sexta-feira às 20h30, onde eu vou ensinar todo o passo a passo aqui dessa aula. E se você também gostou da aula de hoje, para aprender realmente o que funciona e o que não funciona na pigmentação do vidro líquido caseiro, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Gente, é muito importante para mim que vocês me ajudem compartilhando minhas aulas. Tá bom, gente? Um grande beijo a todos, até a próxima semana com essa maravilhosa aula, se Deus quiser. Tchau, gente!